Boa noite, desculpe nossos minutinhos de atraso. É até bom, porque tinha muita gente que ia chegar um pouquinho mais tarde, desculpa para quem já estava escutando, já estava esperando, mas tem muita gente que vai chegar depois também, né? Mas o bom é que essa aula, ela vai ser gravada, e aí nós vamos mandar para todo mundo que clicou lá, eu quero, né? Vamos ainda esperar um pouquinho, mas nesse pouquinho, eu gostaria que você mandasse para mim, através desse número aqui, desse WhatsApp, perguntas, ou então sugestões sobre o assunto tratamento de coluna, erros e acerto, que é essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, né? Eu estou com uma equipe de apoio e essas perguntas que vocês vão mandando, às vezes serão repetidas, né? E essa equipe vai estar fazendo uma seleção dessas perguntas, organizando para mim. Aí, no final da aula, eu vou procurar responder algumas delas, né? Se eu não conseguir responder todas, vai ficar como sugestão para próximas lives, ou eu, nas próximas, vou respondendo. Então, aproveite esse momento, esse comecinho, para você elaborar a sua pergunta e mandar nesse número que vai estar sendo colocado aqui na tela. Vou colocar já. Já. A gente já vai colocar Pode já. Pode avisar para eles que se eles ouvirem umas vozes do além, assim, é a sua equipe te ajudando. Se vocês ouvirem algumas vozes do além, é a minha equipe que está ajudando, né? Veja se está legal o som, se todo mundo está te ouvindo. Isso. Tá legal o som, vocês estão me ouvindo? E outra coisa, de que cidade você é, de qual estado? Isso. Tem até país, né? Tem gente de Portugal, dos Estados Unidos. Coloca seu nome aqui e da onde você é. Aproveita esse momentinho, esse comecinho, para poder interagir um pouquinho comigo aí. Tá certo? Aparece o WhatsApp aí. Ó, tá aparecendo o WhatsApp, o número é 11 9774 0803. Então, vou repetir, ó. É o 11 9774 0803. Ok? Pode avisar, Silvia, que os comentários estão na lateral da tela. Se estiver usando o celular, fique embaixo. Quem estiver assistindo pelo celular, os comentários ficam embaixo. Pode avisar o pessoal. Então, se for no computador, estiver me acompanhando, os seus comentários, de quem for comentando, vai aparecer do seu lado direito. E se você estiver no celular, acompanhando a minha aula, os comentários vão aparecer embaixo dessa chamada, mande sua pergunta. Ok? Opa! Qual que é a sua cidade? Qual que é o seu estado? Qual o seu nome? Já vai colocando aqui para eu saber quem que está chegando. Se você está me ouvindo bem. Se está claro. Se a imagem está boa. Se o som está bom. A Cecília de Barcelos, em Portugal. Opa, Cecília! É isso aí, Cecília. Você é brasileira ou portuguesa? A Dora também. Dora, de onde você é? Lúcia, boa noite, Lúcia. De onde você é? É gostoso a gente saber que a internet é sem fronteiras, né? A gente pode falar com gente do outro lado do mundo, então isso até motiva eu a falar e a conversar aqui com vocês. Para atualizar, eu tenho que ficar colocando Enter. Aí vai aparecendo. Comentário de atualiza. Isso. Selma de Fortaleza, Lúcia do Ceará. Que bacana, as duas do Ceará. Que bom. Ótimo. Muito bem. Você atualiza para mim? Atualiza. Porque senão eu não consigo ver aqui. Vou colocar você agora. Pronto. E aí, o que a dor tem impedido você de fazer? O que está dificultando na sua vida?
qual dor que você sente no seu dia a dia, porque às vezes a gente pensa que a dor é só na coluna, mas não é não, né? A dor é não conseguir pegar um filho, a dor é não conseguir passear, rejeitar um jantar, alguém te convidou para jantar, mas como é que eu vou ficar sentada lá a noite inteira com dor? Aí acabo desistindo, né? Escreve aí no seu comentário o que é que a dor tem impedido você de fazer. Vamos lá. Banqueri, Minas Gerais. Portuguesa, ela é portuguesa. Ah, A Cecília é portuguesa? Câmara dos Reis. Ok, Cecília. Tomara que você entenda a minha língua, né? Que você compreenda a minha língua, que é quase igual, parecida com a de vocês, né? Eliane de Piracicaba. Opa, bem-vinda, Eliana. Eliane, Eliane. de Piracicaba, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Acho que já deu um tempo bom aí da gente se reunir. As pessoas vão estar chegando. E o mais importante, como eu falei, que vai estar sendo gravada, né? Acho que ninguém aqui me conhece, né? Pessoalmente, ou já ouviu a minha história. E eu gostaria de começar essa aula contando um pouquinho da minha história. Quando eu era pequena, adolescente, eu passava as minhas férias na casa dos meus avós, lá em Pereira Barreto, é uma cidade do interior de São Paulo. E os meus avós eram filhos de imigrantes italianos, dos dois lados. Meu avô trabalhava na lavoura e a minha avó cuidava dos filhos, que eram 11 filhos, né? E desde a infância e até a adolescência, me chamava muita atenção os meus avós de manhã, todas as manhãs, porque eu passava as férias lá, eu via eles acordando, via quando eles iam dormir, acompanhava a rotina deles. Mas todas as manhãs, eles faziam na cama exercício juntos. Então, aquilo me chamava tanta atenção e, coincidência ou não, eu decidi, aos 18 anos, fazer a faculdade de fisioterapia. E na graduação e depois da graduação, logo em seguida da graduação, eu fiquei um pouco frustrada com a fisioterapia, porque as técnicas que eu aprendi, enfim, o que eu fui preparada na graduação era mais analgésico. Eu gostaria de ajudar as pessoas, mas não em analgesia. Então, aquilo me frustrou um pouco. Eu usava as técnicas que eu aprendi na faculdade, que é a analgesia, que a fisioterapia faz, né? E às vezes nem a analgesia não ajudava o paciente. E aí eu fui em busca, fui fazer as pós-graduações, eu fiz várias graduação, várias, tentando arrumar métodos e técnicas de ajudar a ter um resultado mais duradouro, um resultado eficiente, duradouro. E aí eu tive um sonho, durante toda essa minha formação de pós-graduação, eu tinha um sonho enorme. Eu queria ter um centro, esse era o meu sonho, e há muito tempo, um centro em Jundiaí, onde fosse referência para as pessoas daqui de Jundiaí, região, virem aqui para tratar comigo. E eu ajudar essas pessoas, não só aliviando a dor. E isso aconteceu. E aí, por anos, eu tenho feito isso. Ajudei muita gente, mais de 4.000 pessoas. Eu tenho mais de 25 anos de formada. Só que agora, desde o início do ano, me bateu um outro sonho, que é ajudar a gente que não fica em Jundiaí nem em região, no mundo todo. E realizou, eu estou aqui, né, falando para gente de Portugal, falando lá para o Ceará, para Fortaleza, para Minas, e pode ter certeza que isso nasceu do meu coração também. E você pode estar pensando, mas como que a doutora vai me ajudar aqui com essa dor, sendo que ela usa aparelhos e as técnicas que ela aprendeu de manipulação?
e, sei lá, os recursos que ela teve de pós-graduação, eu tão longe. Mas a resposta disso, você vai entender quando eu terminar essa live. Então, eu convido você a ficar até o final. Porque lá no final é que você vai entender como que é que eu posso te ajudar, né? E eu vou já começar falando sobre essa aula, e a gente vai citar aqui 3 erros, e junto com os erros, cada um deles, eu vou falar a forma correta, que são os acertos, para tratar a coluna, as dores na coluna. Então, eu queria introduzir isso, falando para você que tudo que eu vou falar aqui é baseado numa pesquisa que foi lançada agora, em março de 2018. Essa pesquisa científica, ela reuniu 33 profissionais do mundo todo, de 13 países, não, de 12 países, do mundo todo. E esses pesquisadores esses pesquisadores foram vários, de várias formações, reumatologistas, neurologistas, cirurgiões de coluna, ortopedistas, clínico geral, enfermeiras e fisioterapeutas, enfermeiros, fisioterapeutas. E uma das fisioterapeutas que fez parte dessa pesquisa, ela é brasileira, é a Lucila Costa. Gratidão pela vida dela, porque ela ajudou, e foi uma pesquisa que está fazendo uma revolução aí no mundo todo, dizendo que no mundo todo tem se tratado a coluna de forma inadequada. Esse boom veio em março, e a gente tem se dedicado, então, a direcionar a nossa atuação da forma mais adequada e mais precisa que a gente pode nesse sentido, né? Agora está muito claro, está comprovado que o que a gente pensava realmente acontece, né? Então, são três assuntos que a gente vai conversar aqui. O primeiro assunto muita gente pode estar pensando assim, né? Como no mundo todo, e vocês também, você também que está me ouvindo, que lombalgia e dor ciática é uma doença. Mas não é. Lombalgia e dor ciática é um sintoma. É como se fosse dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma. E esse sintoma, ele, como a dor de cabeça, que, por exemplo, tenho dor de cabeça porque foi uma noite mal dormida. Ah, não, porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Ah, não, minha dor de cabeça é porque eu tô com estresse, uma ansiedade muito grande. E aí vem a dor de cabeça. A dor lombar é parecida. São várias as causas que podem fazer com que você tenha dor lombar. Vai, entre elas, noite mal dormida também, ansiedade muito grande gera estresse muscular que provoca dor. Má alimentação foi comprovada que também provoca dor lombar, imagina. Só que, uma atividade profissional sedentária também é uma das causas de lombalgia, dor ciática. Você começar a fazer algo que você não tem costume de fazer, né? Fazer algum esforço, alguma coisa. Eu aposentei, antes eu não cuidava da minha casa, agora comecei a cuidar, limpar, lavar, passar. Isso pode provocar dor lombar. Então, são várias as causas. E descobriu-se nessa pesquisa, várias coisas se descobriu aqui, mas descobriu-se nessa pesquisa que somente 5% das dores lombares a gente sabe a causa. Imagina, 95% não dá para você falar, é por isso. Por quê? Porque na coluna existem vários tecidos. E esses tecidos é que mandam a mensagem de dor. Bom, por conta disso, porque é muito difícil alguém saber de onde está vindo a causa da sua dor, geralmente o tratamento é analgésico, anti-inflamatório. Mas pensa comigo, analgésico. Só tomar analgésico
não vai sarar e não vai tirar a causa da minha dor, porque a hora que acabar o efeito do analgésico, se eu não souber o porquê que tá doendo, eu vou voltar a sentir dor. Anti-inflamatório. Quanta gente em consultório eu pego, fala, olha, eu já tomei esse anti-inflamatório, mostra aquela lista de receita para mim. E aí, toma anti-inflamatório e não melhora. Mas por que não melhora? Porque não tem inflamação. Porque se tivesse inflamação, pronto, tomei anti-inflamatório. Você concorda comigo? Então, anti-inflamatório é para inflamação. E às vezes a dor não é inflamação. Bom, então um erro muito grande é tratar a dor lombar como doença e medicar somente, né? Gastam horrores de medicação, tanto o governo, os países, como as famílias, né? E o pior, ainda se resolvesse, não resolve. Então, um erro muito grande é tratar a coluna somente com medicação, certo? Isso acontece aqui no Brasil, que é até mais fácil, porque se compra medicação com muita facilidade na farmácia, mas no mundo inteiro isso acontece. No mundo inteiro, os médicos prescrevem somente medicação para tratar a dor lombar ou dor ciática e a dor ciática. Não é correto fazer isso. Bom, vamos mandando aí para mim perguntas a respeito de medicação, né? Eu tenho certeza que está acontecendo com a maioria de vocês que estão escutando. Isso aí aconteceu comigo. Poxa, eu tomo analgésico, enquanto faz efeito, a dor alivia ou pelo menos diminui, depois volta, né? Ou então, eu tomo anti-inflamatório e não faz nem efeito, parece que eu estou tomando água. E aí, essa pesquisa mostrou também que esse tipo de conduta por parte de alguns profissionais leva a gente a ficar com dor crônica. O que é dor crônica? É uma dor que persiste por mais de 3 meses. Então, imagina você, tem alguma coisa causando a minha dor. A dor lombar é o sintoma, tem alguma causa. E aí, eu estou tomando analgésico, passa. Daqui a pouco eu tenho que tomar de novo, vai durar mais de 3 meses. Quando a gente vê, já passaram-se 6 meses, 1 ano, e eu era para ter resolvido essa dor antes dela se tornar crônica, agora eu estou com muito tempo com dor, e ela já é classificada como dor crônica. A partir de 3 meses, se a dor é da mesma característica, é mais ou menos no mesmo lugar, aumentando, diminuindo de intensidade, mas é a mesma dor ali, você tem uma dor crônica. Então, comprovou-se que medicação está causando a dor crônica, certo? Tem uma pergunta aqui para mim, está falando assim, é da Lúcia Freitas. Tenho hernia de disco lombar e cervical. A dor me impede de sair, tenho medo de ter crise lá. Mas não é só você, viu, Lúcia? Olha que triste isso. A nossa vida social, ela é completamente afetada pela dor. Então, quando a gente deixa de sair, quando a gente deixa de fazer uma reunião, quando a gente evita as pessoas, até a família fica mais isolada, significa que a sua dor, ela está além do seu corpo, ela já está dando problema social, de relacionamento para você. Isso acontece muito, principalmente, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, na dor crônica, quem tem dor há muito tempo, né? Bom, então eu queria que vocês entendessem isso. Se você está tomando medicação e não está resolvendo, seu tratamento não está adequado. Tem gente que teve uma dor, que é uma dor por um esforço que fez. Tomou um analgésico, a dor melhorou, nunca mais voltou, e estava certo. Mas se isso está persistindo, está inadequado, o seu tratamento não está correto, ok? Vamos lá, vamos para a segundo erro de como a gente tratar e ver a dor lombar, né, e a dor ciática. A gente estava falando de causa, né, talvez a sua rotina, alguma coisa que você faz, até no seu serviço, esse segundo erro tem a ver com isso. Ou então, não identificaram a causa da minha dor. Por que tem a ver com isso, segundo erro?
Porque isso deveria acontecer com o profissional que atende ou que atendeu você. O que tem acontecido? Por falta de tempo no consultório, então isso acontece muito com convênios, eles não têm um tempo, eles têm um limite, 5, 10 minutos para atender você. Eles não têm tempo hábil para perguntar da sua rotina, para investigar possíveis causas externas ou da sua rotina para estar causando, para estar influenciando na sua dor. Examinar também, eles não pedem, eles não pedem para você fazer testes, né? Então, eles não têm tempo para fazer isso. E aí, fica pobre em informação. Então, o paciente no mundo inteiro, isso é pesquisa, tá bom, gente? Está sendo pouco informado do seu problema. Eles não têm informação nem do que está acontecendo e nem do que pode ser feito para corrigir se a causa está vindo de alguma coisa externa, se não é orgânico. Às vezes é uma sobrecarga, às vezes só de perguntar como que é o seu trabalho e ajustar aquele ambiente, aquele posto, ele deixa de te dar informações importantíssimas que às vezes com uma orientação já mudaria e a dor não ficaria como está, né, lá no começo, e você não tem informações. Existe um mecanismo de dor que acontece no nosso corpo. E esse mecanismo acontece lá no nosso cérebro. É o cérebro que sente dor, por incrível que pareça. E não é dor, não é psicológico. Não quero falar para você que dor é psicológica, mas de espécie nenhuma. Dor é orgânica mesmo. Mas quem decide sentir mais, menos, ou não sentir dor, é o cérebro. Mas essa é uma questão e é uma informação, a gente chama até de educação da dor, que eu quero falar numa live só disso. É muito rico isso. Como que eu sinto dor? Por que eu sinto dor? Qual que é o mecanismo da dor? Vias aferentes, eferentes, deixar aquela região hipersensível. Eu posso desensibilizar aquela região através de informações para o meu cérebro. Então, eu quero fazer uma live só disso. A nossa próxima live a gente vai fazer só disso. Eu vou ensinar vocês como acessar o cérebro para a dor e desensibilizar a região dolorida. A grande maioria de dor crônica tem aquela região hipersensibilizada. O cérebro sempre vê perigo ali, ela evita mexer, evita movimentar, evita fazer determinados exercícios para poupar, e ela acaba que deixando aquela região mais sensível do que é. E o cérebro entende que ali é um perigo e manda a mensagem de dor. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso numa próxima live. E o que acontece? Nunca ninguém falou isso para você. Você não sabia disso, né? Então, aquele tempo do profissional bater um papo com o paciente não existe quase mais, né? E aí, esse é um papel muito grande, uma missão muito grande que eu tenho. Então, às vezes eu passo uma boa parte de uma sessão só fazendo educação da dor do meu paciente. Ele sai outra pessoa daqui. É isso que eu quero que aconteça com você, que está aí do outro lado, que vai me acompanhar, que vai me seguir. E por falar nisso, gostaria muito que vocês acompanhassem a nossa página do Facebook, que é doutora Silvia Canevari, do Instagram, que também é doutora Silvia Canevari, e entrasse no meu site, porque ali a gente coloca todas essas lives, eu coloco bastante informações, conteúdo relevante para você, que é o silviacanevari.com.br, aí não tem o doutora. Então, sempre fica comigo, vem comigo, que a gente vai aprendendo no caminho. Vamos para o terceiro erro. Terceiro e a correção dele, né? Bom, desculpa. Tem uma coisa no segundo erro. Vamos lá, vamos voltar lá para o segundo erro. A falta de tempo do profissional de dar informações para você. E ele também de ter informações suas. De perguntar para você. E baseado nisso, o que acontece? Como ele não tem informações, ele também não tem tempo de examinar muito bem você, pede exames. Isso não é só com você. Repito que é no mundo inteiro. Aí pede exame de imagem, raio-x,
ressonância magnética. Aí, quantas pessoas eu vejo entrando aqui com sacola? Hoje mesmo, meu Deus, acho que tinha ressonância magnética da cervical, da lombar, da torácica, do quadril, do joelho, do pé, dos ombros, um pacote assim de ressonância magnética. E qual que é o problema? Você deve estar pensando assim, poxa vida, mas se eu não fizer exame, como é que o médico vai saber? Agora, olha que eu vou te explicar. Se a gente pegar, todo mundo está passando na rua, com e sem dor, e fizer exame em todo mundo, a gente vai ter achados na imagem de todos eles, degeneração, osteoartrose, bico de papagaio, protrusão discal, abaulamento. E isso não é sinônimo de dor. Então, vamos lá. Se eu que não tenho dor, fiz uma ressonância e deu que eu tenho degeneração, mas eu não tenho dor. Você fez, o médico falou, você tem degeneração e você tem dor. Ele falou, é isso aqui que está te dando dor. Por que em mim não dá? Então, o diagnóstico não está correto. Talvez a sua dor não está vindo da degeneração. E olha só essa informação. Degeneração, todo mundo vai ter, é que nem cabelo branco. Todo mundo tem. A pele da gente vai modificando, ela vai ficando diferente, vai envelhecendo. Os nossos discos também. Mas isso não é motivo de você ter dor. Pelo contrário. Acaba que o cérebro recebeu aquela informação de uma forma tão chocante. Poxa, eu tenho uma degeneração e não foi nem explicado o que é isso, né? Que ele entende que ali é um lugar que você tem que tomar cuidado, você está condenada a ter dor para o resto da vida, porque degeneração não tem cura. Isso não acredite nisso, porque isso não é verdade. Quantas pessoas com degeneração, se a gente fizer ressonância, não tem dor? Então, não é isso, talvez, e eu, assim, com a grande maioria, não é isso que dá dor, não é por isso que você tem dor. É um achado de imagem, que pode ter a ver com a sua idade, ou com as coisas que você fez durante toda a vida. E você fez a ressonância tem uns meses, e você descobriu só que essa degeneração, ela existe mesmo antes de você ter dor. Então, provavelmente não é isso, não é esse o seu diagnóstico, tá bom? Então, isso a gente também viu nesse segundo erro. Agora, vamos para o terceiro erro. Tá. Bom, o terceiro erro é achar que o repouso é a melhor coisa para você. Olha que coisa incrível. Nessa pesquisa, num dos artigos da pesquisa, eles viram que os pacientes que foram afastados do seu serviço, eles tiveram pior prognóstico do que os que continuaram trabalhando. O afastamento gerou o repouso, a depressão, eu não posso, eu preciso não fazer. Por exemplo, uma pessoa de idade que tem dor, né? O que acontece? A família toda, os filhos, o cônjuge, eles acabam fazendo essa pessoa ficar quieta, não deixando ela mais se movimentar, fazer algumas coisas no dia a dia, e ela fica parada. Esse repouso, ele gera uma atrofia da musculatura, ele gera tensão em tecidos por ficar muito tempo numa mesma posição, ou na cama, ou sentado, e aí piora a dor. Então, o prognóstico, para quem faz repouso com dor, é o pior de todos, né? E aí que vai, o que então eu devo fazer? Olha só, a grande sacada desse estudo e dessa pesquisa é que movimento e exercício é o melhor remédio para você. Por incrível que pareça, mas doutora, eu vou me movimentar, eu tenho dor. Eu tenho dor quando eu me movimento, então eu preciso fazer exercício para me movimentar. Então, qual que é o melhor remédio descoberto depois de toda essa pesquisa durante anos por profissionais do mundo inteiro? Que exercício é o melhor remédio. Então, lembra quando eu falei que eu queria atingir mais pessoas pela internet? Porque essa é a minha missão. Eu quero passar várias dicas de exercícios que dão resultado, exercícios que acertam. E eu já comecei a fazer isso. Eu não sei se vocês fizeram já aquele questionário
que tem no meu site, aonde para cada resultado eu dou uma orientação e ainda dou alguns exercícios, mas eu estou preparando outros vários para dar. Então, por isso que eu falei para você, vem me acompanhar, vem comigo, porque daqui vai sair muita coisa legal para você fazer aí, de onde você está, aí de Portugal, aí do Ceará, enfim, de Minas, ou tem mais gente de outros estados? Tem Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Paulo, Piracicaba. São Paulo, Piracicaba. Então, comecem a me acompanhar para a gente conseguir vencer isso junto. Eu vou estar aqui, eu quero acompanhar, eu quero ajudar você, quero tirar suas dúvidas, eu quero te ensinar a fazer exercício. Mas, doutora, eu já fui tentar fazer exercício e eu tenho mais dor. Por isso que eu preciso estar junto, porque não é qualquer exercício. Muito pelo contrário. A partir de um determinado sintoma, tem exercícios que eu posso e tem exercícios que eu não posso. E é isso que eu quero te ajudar a entender e quero te ensinar a fazer. O que você pode, o que você precisa e o que você deve, e o que você deve evitar também, tá certo? Bom, gostaria agora de perguntas que vocês têm para me fazer, se tem alguém... Quer dar uma olhada nos comentários? Quero. No comentário tem algumas coisas que é interessante você abordar. Tá. Ó, essa pergunta aqui é bem, bem legal, hein? Pode responder. Ó, eu cheguei a fazer cirurgia da coluna, mas as dores continuam. Faço fisioterapia há 4 anos. Essa é a Vanésia. Vanésia, será que é só a fisioterapia analgésica, aquela só que alivia a dor? E os exercícios, eles estão sendo diários? Você faz exercício diariamente? O fisioterapeuta ensina você a fazer exercício em casa? Ele dá dicas para você? Ele fala para você se movimentar mais? Tem alguma coisa errada, né? O que mais que pode estar acontecendo? Você está sobrecarregando ainda o seu corpo, ou pelo contrário, está evitando de fazer as atividades diárias, e aí pode ser que a sua musculatura, depois da cirurgia, ela enfraqueceu, porque depois de qualquer cirurgia, até no joelho, a gente faz cirurgia no joelho, toda a musculatura da coxa, ela atrofia, e ela não consegue sustentar mais o peso do corpo. Aí o joelho pode sofrer de novo. Então, a reabilitação de um joelho é fazendo exercício para a coxa, fortalecendo a coxa para a articulação que foi feita a cirurgia suportar aí a nossa rotina. A coluna não é diferente. Precisa fortalecer a sua coluna. Houve uma atrofia depois que você fez a cirurgia. Tanto pela técnica invasiva, o músculo já atrofia, quanto pelo pós-cirúrgico, que a gente fica ali meio com medo, né, sem usar muito a coluna, e pelo desuso os músculos atrofiam. Aí quando você vai tentar fazer alguma coisa, sente dor, porque você não tem a proteção muscular para conseguir colocar sua coluna de volta aí na sua rotina do dia a dia. Compreenderam? É isso. Basicamente é isso. Deve ter alguma coisa que não está sendo feita de forma adequada. Aí eu, assim, com certeza, se colocasse exercício assertivamente em você, você conseguiria realizar, tá certo? A Selma falando que perde até o sono por conta da dor. É terrível, com certeza, né? E tem muita gente que tem dor a hora que vai virar na cama. Então, tô dormindo, tá, eu vou virar, sinto dor e acordo, não consigo mais dormir. Fico chateada, já tô triste, já tô perdendo as esperanças. Então, assim, ó, uma outra coisa importante saber que a grande maioria das pessoas que tem dor à noite, quando vai virar, tá paradinha, tá tudo bem. Mas quando vai virar na cama, tem muito a ver também com fraqueza muscular. É como se você tivesse acomodado sua estrutura de uma forma, e quando você vai virar para o outro lado, você não tem músculo suficiente para trazer todo esse conjunto de ossos, articulações, vísceras, esse peso todo para o outro lado. Talvez se você estivesse fazendo um trabalho mais adequado de fortalecimento, você conseguiria estar fazendo isso sem dor, né? Uma grande
porcentagem da população que tem dor ao virar na cama vem da instabilidade da coluna, tá certo? A Cecília, eu sinto dor lombar logo de manhã, sinto muita dor quando me levanto. Cecília de Portugal. Ah, Cecília, você é de Portugal? Ótimo, Cecília, tem alguns exercícios que a gente ensina para os pacientes a fazerem antes de levantar. Eles fazem exercício antes de levantar e levanta melhor. Quem sabe, hein? É seu caso, esse aqui. E eu gostaria de ajudá-la sim, viu? A Márcia Silvestre. Estou sentindo muitas dores na coluna, lombar e cervical. Tenho dificuldade para ir à igreja, ficar sentada. Puxa, prefiro não sair. Olha quanta gente, hein? Quanta gente deixando talvez de aproveitar a melhor hora da vida, né? Melhor época da vida por conta de um tratamento que não foi legal e ela não conseguiu controlar ou eliminar essa dor. Que triste. Quem sabe a gente vai conseguir isso em pouco tempo. Tá bom, Márcia? Vem comigo. A Silvia Oxará, Donizete. A dor me impede de caminhar, tenho muita dor no joelho e coluna. Provavelmente aqui você tem dois problemas. Dor no joelho, quando caminha, significa que seu joelho tem um probleminha ou desgaste, e ele precisa ser reforçado aí para você conseguir caminhar, ou então você está com peso aumentado, e junto com o desgaste e a fraqueza da perna, sobrecarrega essa articulação que tem um problema. Pensem bem, ó, desgaste tanto da coluna quanto do joelho não está condenado a te dar dor para o resto da vida. Se você tiver um bom preparo, essa artrosezinha, ela é controlada e você, muito possivelmente, vai ter desgaste sem dor, ok? Pronto. Alguém mais? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Tem mais algumas aqui, ó. Se quiser dar uma olhadinha na da Selma. Ó, a Selma está perguntando uma coisa interessante, ó. Fisioterapias, alongamentos, melhora. Chás, mas a dor volta pior. Pilates tem um custo abusivo. Hidroginástica tem fobia. Bom, alongamentos não fortalece nada, pelo contrário. Em algumas pessoas, alongamento solta mais ainda. E a gente precisa de músculos sustentando sua articulação, Selma. E tem muitos casos que a pessoa ela tem uma dor irradiada para a perna. Aí ela começa a alongar essa perna. E quanto mais ela alonga, mais dor ela tem. Por quê? Porque o alongamento, ele estira o nervo que está comprimido, às vezes, na coluna. E eu preciso primeiro resolver essa compressão da raiz, para depois alongar. Então, realmente, alongamento alivia só por um momento a musculatura, mas ele piora o seu nervo. Pode ser aí, tá certo? Que está piorando essa história. E o Pilates tem um custo abusivo. O Pilates é um excelente exercício bom, se bem aplicado. Mas existe um custo por trás disso, né? Mas se você puder, é uma indicação muito legal de fazer por um bom fisioterapeuta, mais seguro, mas quem sabe eu vou conseguir ajudar você pela internet com alguns exercícios mais precisos e mais certeiros para você, tá bom, Selma? A Lúcia, quantas vezes devo fazer Pilates? E caminhada? Pode fazer? Bom, vamos começar pelo Pilates. Lúcia, o Pilates, o ideal é que você faça 2 vezes na semana, mas que nos outros dias você tenha algum exercício em casa para fazer, sabia? É sempre bom ter uma rotina de todo dia estar estimulando, não deixando dormir os seus músculos. Com isso, você vai ter uma resposta muscular mais rápida. Mas tem muita gente que faz 1 vez por semana também e que tem benefícios com isso, tá certo? Desde que faça direito, porque tem muitos erros também acontecendo no Pilates. Então, vai a dica aqui. Se você faz Pilates ou hidroginástica ou até caminhada, que é o que você colocou aqui, e a dor piora, tem alguma coisa errada. A caminhada agora não é o melhor momento para fazer, você tem que caminhar e ficar tudo bem. Ou com a mesma dor, ou então não melhorar e nunca piorar. Tudo
exercício que você for fazer, qualquer que seja, até os meus, se você fizer e piorar, tem alguma coisa errada, né? Melhor ver aí o que está acontecendo na hora de exercício, a forma errada de fazer, ou então o exercício não é indicado para você, tá certo? Ok? João Lima de Portugal, primeiro. A Solange Rodrigues, ela está com 2 fraturas no cóccix, há 6 meses. Tomei injeções, medicamentos e não melhorei. Anda muito de moto. Ô Solange, 6 fraturas é bastante, hein? Será que é tudo isso mesmo? Bom, como que a gente dá orientações para quem tem lesão no cóccix? 6, 2, 1, de qualquer forma, dói muito o cóccix. Então, a primeira orientação que eu dou é você nunca sentar em algo rígido. O cóccix é aquela pontinha do final da coluna, que quando a gente senta, se tem pouca musculatura no glúteo, ou se você senta errado, escorregando o bumbum para frente, ele aperta contra um assento rígido e ele causa uma inflamação nele. A sobrecarga nesse ossinho fraturado ou inflamado não faz o corpo melhorar essa região, certo? Então, procurar um assento macio. E eu vou mais além. O cóccix, ele precisa de uma pausa na sobrecarga. Sentar, que nem na moto, né? Teria que arrumar um jeito de você adequar para o seu cóccix não ficar pressionado na moto. E quando estiver sentado em qualquer lugar, tem umas boinhas de quando a pessoa ela faz algumas cirurgias de períneo, de hemorroidas, que compra nessas casas de material cirúrgico, boinha de assento, tem umas que são de ar e outras que são de água, né? Onde você for, você tem que sentar nessa boinha para aliviar a pressão no cóccix, e aí o corpo se incumbir dele reparar esse processo todo. Você vai perceber que alguns dias, tirando a pressão do cóccix, já melhora a dor no cóccix. Né? E evitar sempre fazer pressão nesse cóccix que tem fratura, certo? Tem mais uma só vou responder mais essa e a gente finaliza por aqui, tá bom? É a Rosemara. Com a idade, as atividades que a gente faz, as dores aumentam. Exercícios ajudam? Rosemara, exercício é um remédio comprovado pela pesquisa científica que está fazendo o maior AOE no mundo inteiro, de que é o melhor remédio. Mas desde que bem orientado, bem indicado, né? Não são todos os exercícios, e bem feito, bem realizado. Tem uma frase que eu gosto muito, muito, muito. É do Pilates, mas não é porque é do Pilates, só serve para aula de Pilates, serve para a nossa vida inteira. Que não importa o que você faz, não importa. Mas como você faz, né? Em tudo na sua vida. Então, o exercício é bom? Tá. Mas como você faz? Qual exercício você faz? Como? De que jeito? A frequência dele. A maneira como você faz. A dose de exercício que você faz durante a sua semana. Ok? Respondido? Bom, e eu quero terminar aqui com a história de um paciente muito querido meu. Essa história está lá no meu site. Quem quiser ver ela na íntegra, pode entrar lá e vocês vão ver a história do seu João. Seu João é um paciente já de idade, ele tem N achados de imagem, degeneração, retrolistese, anterolistese, estenose, tudo. E ele conseguiu controlar a dor dele com um exercício. Mas de vez em quando ele tem uma dor ou outra e ele me procura aqui. E certa vez eu estava saindo, depois de uma sessão que a gente fez, saindo com ele no corredor, e ele falou assim: doutora, você sabe o que é, que esperançar é um verbo? Eu falei assim: um verbo, seu João? Ele falou: pois é, esperançar é um verbo. É um verbo que significa agir, fazer a sua parte, não esperar que as pessoas façam por você. E eu faço a minha. E aí eu queria falar para você, levar esse verbo com você a partir de hoje em todas as coisas. Não fique esperando alguém fazer por você. Comece a esperançar, a agir, a fazer alguma coisa por você. E eu quero estar aqui para te ajudar a fazer, você entender o que fazer melhor, né? Como fazer, tá certo?
Então, vem comigo que eu vou te explicar no caminho. Um grande abraço para todo mundo. Ah, só mais um momentinho. Essa aula foi... Essa aula foi boa para você? Te ajudou? Quero saber. Deixa seu recado, por favor. Isso me anima, me motiva a fazer cada vez mais. Tá bom? Um beijo. Um grande abraço. Ainda bem que eu tenho aqui, equipe. Não esquece de fazer o teste. O teste pode ser que seja o pontapé para você começar a sacar o que você tem e o que você precisa fazer ali. Tá certo? Está lá no site. silviacanevari.com.br ou num link que está aí embaixo, que se você clicar nele, vai direto para o teste. E eu vou estar falando com você nesses testes, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todo mundo e estamos juntos, ok? Abraço a todo mundo. Tchau.